bem-vindo a Fixomos, eu sou a Blanche. Feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra gente. Já vai colocando aqui nos comentários as suas metas literárias pra 2020 e o que você conquistou em 2019. Eu quero pedir desculpa um pouco pelo sumiço, que desde outubro eu acho eu não posto vídeo. O final do ano ficou corrido, eu tive que priorizar outras coisas. Essa primeira semana de janeiro agora vai ser os últimos dias pra você adquirir meu livro novo que eu escrevi em coautoria com a Ana Rosa, chamado Você Por Aqui, que é um livro sobre duas melhores amigas de infância que depois de anos afastadas se reencontram e uma apoia a outra para enfrentar problemas que elas estão tendo na fase da vida delas lá dos 25 anos. Ele tá saindo pelo clube de assinatura PS e se você não assinar agora, você não vai poder ler o livro porque ele não vai ser vendido depois, não vai ter e-book. Então, se você tiver interesse, quiser saber mais sobre a história, quiser saber como assinar, como comprar esse livro, dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição. Garante já o seu exemplar porque é limitado e as vendas vão acabar daqui a alguns dias. E hoje a gente vai fazer o que então? Hoje a gente vai olhar os livros mais vendidos do ano de 2019. Ver o que o brasileiro comprou, ver aí o que fez sucesso. Pra quem não conhece, tem um site chamado Publish News, que é um site, inclusive, que todos vocês deveriam seguir, porque para escritores é ótimo, porque ele fala tudo do mercado literário. E eles têm essas listas de mais vendidos em parceria com o Instituto Nielsen, que faz essas análises estatísticas. Então, essas listas de mais vendidos do Publish News, elas juntam várias livrarias e somam os números para ver os livros mais vendidos no geral. E a gente vai dar uma olhada na lista de 2019. Então, aqui a gente tem o site publishnews.com.br. A gente vem aqui em mais vendidos, lista geral, porque a lista nacional não tem a opção por ano e só tem livros nacionais, né? A gente quer ver todos os livros semanal, mensal e anual, que é o que a gente quer. Vamos clicar aqui, 2019. Bom, aqui a gente tem a lista dos livros mais vendidos em 2019. Aqui são os números das somas das livrarias. Lembrando que essas listas, elas só contam com livros que são vendidos em livrarias. Então, livros que são vendidos fora de livraria, seja pela Amazon, seja por financiamento coletivo, não estão na lista, e aqui as somas elas não representam o número absoluto de livros que foram vendidos no Brasil. Elas são somas só das livrarias apuradas pelo Instituto Nielsen. Então é como se fosse uma amostra, então a gente não considera tantos números, mas é uma lista bem completa e a gente pode confiar na ordem em que eles estão, né? Então o livro mais vendido do ano, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Pois é. Então aqui já em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Gente, eu acho que todos os livros da lista são... Não todos aqui. Acho que até esse daqui, até o 10. Os 10 primeiros livros da lista, eles são livros de autoajuda ou de finanças, né? Autoajuda financeira ou autoajuda de vida. A gente tem em primeiro lugar A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Não surpreende, né? Porque o pessoal tá realmente falando muito desse livro. Eu nunca li, eu não quero nem ler, porque eu só vi resenha negativa. Mas, basicamente, ele é um livro de autoajuda, ele fala sobre estilo de vida. O Milagre da Manhã também. Até onde eu sei, o Milagre da Manhã, ele fala... vamos dizer assim, de uma prática que você pode ter pelas suas manhãs para poder ter mais produtividade. Em terceiro lugar, Seja Foda, do Caio Carneiro. Ele tem esse Brasilzinho aqui porque é um livro nacional, o primeiro nacional dessa lista, então é o livro nacional mais vendido do ano. Tanto o Sutil Arte quanto o Milagre da Manhã são de autores norte-americanos. E aí vem o Seja Foda, que tá dentro dessa moda, vamos dizer assim, que apareceu em 2019, de muitos livros de autoajuda com palavrão no título. Então você tem esse Arte de Ligar o Foda-se, Seja Foda, tem o que é Pare com Essa Merda, eu acho. Tem alguns livros assim com os palavrões no título. Em quarto lugar, mais um livro nacional, que é Do Mil ao Milhão, do Thiago Nigro. Esse Thiago Nigro é aquele do canal Primo Rico, que fala que tem que acordar às 5 da manhã pra ser rico. Mas, basicamente, é sobre finanças, né? Esse do Mil ao Milhão é um livro sobre finanças. O pessoal tá realmente quebrado nesse ano de 2019. Tanto que aqui, em sexto lugar, em quinto lugar, a gente tem esse Poder da Autorresponsabilidade, que também parece ser autoajuda, apesar de eu não conhecer esse livro. E em sexto lugar, a gente tem outro livro de canal de finanças, que é o da Natália Arcuri,
Me Poupe, o canal dela também chama Me Poupe. Eu acho o canal da Natália Arcuri bem melhor do que o desse Thiago Nigro, mas eu acho que se você quer acompanhar um canal de finanças ou dicas de finanças realistas, dá uma olhada no Finanças com a Nath. Esse sim eu recomendo, eu vou deixar os links dela aqui na descrição, tanto do canal dela quanto do Twitter dela, que ela dá muita dica por lá, e ela dá dica para pessoas de baixa renda. Então, se você não tem R$1.000 para investir todo mês, vai lá no Finanças com a Nath. Apesar dela não ser tão famosa, mas eu acho que ela sim merece mais reconhecimento do que esse cara que acorda às 5 da manhã. E que, inclusive, em 2019 mesmo, teve lá a polêmica de que ele deu calote no negócio do apartamento, porque ele optou por fazer isso. Aqui em sétimo lugar, a gente tem O Poder Oculto, do padre Reginaldo Manzotti. Esses livros de padre, eles estão num movimento interessante, assim. Você tem esse padre Reginaldo, você tem o padre Fábio de Mello também, que eles têm alguns livros que são como se fosse uma autoajuda semi-religiosa. Eu não sei exatamente se esse padre Reginaldo Manzotti, com esse livro, ele tá falando de religião ou não, mas o padre Fábio, ele tem essa coisa, inclusive, de fazer uma autoajuda religiosa ficcionalizada. Tanto que, engraçado, a minha irmã comprou um livro aí do padre Fábio de Mello, e ela não tem religião, mas ela fala que o livro não é religioso e que não é um livro de autoajuda, é sobre um cara que aprende a viver a vida do melhor jeito, não sei o quê. Ou seja, é uma ficção, tem um personagem lá, mas ao mesmo tempo é uma autoajuda, é um estilo aí que tá também em alta, vamos dizer assim. Não só de padre, mas os padres estão também nesse movimento. Não sei exatamente o conteúdo desse livro do padre Reginaldo, mas eu imagino que seja algo nesse estilo. Em oitavo lugar, um livro que eu nunca nem ouvi falar, Mais Esperto que o Diabo. Não sei se tem a ver com religião também. Vamos pesquisar aqui. Parece que é um livro de autoajuda, né? Mas falando do diabo, o diabo parece que também tem um teor religioso, não sei. Mas enfim, mais um autor americano aí, né? Autores norte-americanos vendem muito no Brasil. Isso não é segredo pra ninguém, na verdade, né? E também não é novidade. Depois aqui mais um de autoajuda, O Poder da Ação. Mais um livro de finanças, pelo visto, ou de autoajuda financeira. Enfim, livro que você lê tentando ser uma pessoa mais apta a ter mais dinheiro, que é o que o brasileiro tá querendo bastante, que a gente tá vendo aí. E em 11º a gente tem Sapiens. Eu não sei falar o nome desse autor. Eu acho que fala Yuval Noah Harari. Esse aqui já tá bem longe dos Estados Unidos, ele é israelense. É um professor de história. Esse livro, ele é um livro da história da humanidade. O Yuval Harari, ele é o mesmo autor de Homo Deus, que também fez bastante sucesso. Não sei se está nessa lista, deixa eu dar uma olhada. Não tá, mas enfim. Aqui em 12 a gente tem o Lucas Neto, que também tá aqui em 14. 2 livros infantis do Lucas Neto. São, acho que, os únicos livros infantis aqui na lista. Lucas Neto, ele é um fenômeno. Ele tá com uma pegada bem diferente de quando ele começou no YouTube. Ele começou, se vocês se lembram, ele começou com um hater sincero, que ele fazia praticamente a mesma coisa que o Felipe Neto fazia com Não Faz Sentido. O Lucas Neto é irmão do Felipe Neto. Acho que eu não preciso falar isso, porque, né, esse país YouTube é dominado pelos irmãos Neto aqui no Brasil. E agora ele tá com um canal bem focado em criança mesmo, público infantil, séries infantis. Ele tem várias séries, muito inspirado em Disney Channel, em Nickelodeon. Se eu não me engano, esses livros eles nem são lançamentos de 2019. Não sei se esse Brincando com o Lucas Neto mas As Aventuras da Netoland é mais antigo e tá vendendo até hoje a ponto de entrar nos mais vendidos. Aqui, O Poder do Hábito é mais um livro desses de autoajuda, que fala de coisas práticas pra você melhorar a sua produtividade no dia a dia. E aí, finalmente, eu acho que esse daqui é o primeiro livro de ficção da lista, né? A Garota do Lago, de Charlie Donnelly. Não sei como fala, mas é outro americano. A Garota do Lago é um livro de crime fiction, né? Livro policial, livro de crime. Depois a gente tem aqui O Diário Perdido de Gravity Falls. É do Gravity Falls, do desenho do Gravity Falls? Deixa eu dar uma olhada. É do desenho mesmo. Então é mais um livro infantil na lista, né? Então o Lucas Neto não tá sozinho aí nos livros infantis. Olha que maneiro. Que, gente? Isso aqui tá em português? Ah, tá. É pra decifrar código.
Ah, então parece que tem atividades, né, para as crianças, assim como os do Lucas Neto, são livros com atividades. Ah, meu Deus, em 17 a gente tem Mindset. Mindset eu acho que é a palavra que mais incomodou as pessoas em 2019. Isso também tá nesse mundo da autoajuda, na mesma pegada da maioria dos livros nessa lista. Ah, em 18 a gente tem Minha História, da Michelle Obama. Esse livro aqui é um livro da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, né? É uma autobiografia, acho que é o único livro aqui escrito por uma pessoa negra e também é um dos 3 únicos escritos por uma mulher. Aqui a gente tem, Pai Rico, Pai Pobre, óbvio. Pai Rico, Pai Pobre, ele é um clássico, não vou dizer finanças, mas assim, do empreendedorismo, de toda esse mindset do empreendedor, todo esse mundo aí de empreender, de acordar às 5 da manhã, de a pessoa dizer que a pessoa é pobre porque quer, e aí é uma edição de 20 anos, edição especial, e tá entre os mais vendidos. Não me surpreende. E depois, por último, aqui em 20º, que a lista só vai até 20, tem de novo Mark Manson, que é o mesmo autor da Sutil Arte de Ligar o Foda-se, e agora é Fudeu Geral, que é outro livro com palavrão no título, né? Esse Fudeu Geral, ele, se eu não me engano, ele é mais recente do que a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Acabei de pesquisar aqui, ele é de 2019 mesmo. A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é de 2017, mas a Sutil Arte, ele tá com um sucesso maior. E essa, então, é a lista de mais vendidos no geral, contando não ficção e ficção. A gente só tem um livro de ficção aqui, então agora vamos ver a lista de ficção pra ver o que a gente tem aí. Só ficção, vamos tirar toda a autoajuda, vamos tirar aí os livros de finanças, os livros de empreendedorismo, os livros de mindset e ver o que a gente tem. Obviamente, A Garota do Lago tá em primeiro, né? Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury, surpreende 0 pessoas o Augusto Cury na lista dos mais vendidos. Nessa década, de 2010 até 2019, Augusto Cury foi a pessoa que mais vendeu livros no Brasil. O livro mais conhecido dele, né, o primeiro que estourou dele, foi O Vendedor de Sonhos. Eu tenho, mas eu ainda não li. Eu tenho os 3 do Vendedor de Sonhos, que minha amiga me deu, mas eu ainda não li. Mas do que se trata, né, os livros do Augusto Cury? Essa coisa que eu falei da autoajuda ficcionalizada. Então é aquele livro de ficção que sempre tem que ter uma moral positiva, que tem que ajudar as pessoas com os problemas que elas estão na vida delas. Então é um livro que você lê e você sente que aprendeu alguma coisa, você sente que você vai saber viver melhor com esse livro. Essa é a ideia. Dá uma olhada no site dele depois, joga Augusto Cury aí, que ele tem um site, e você vai poder saber mais sobre o autor mais vendido da década. Aqui em terceiro lugar a gente tem Poesia que Transforma, do Braulio Bessa. Poesia não é exatamente ficção, mas tá aqui na mesma lista, acaba se enquadrando. Quer dizer, a gente pode dizer que é ficção, porque tem lá o eu lírico, mas não é ficção em prosa, não é romance, não é livro de contos, mas enfim. O Braulio Bessa, ele é aquele poeta que se apresenta na Fátima Bernardes, ou se apresentava, não sei como tá. E ele tem um canal no YouTube também, que ele recita alguns poemas. Os poemas dele estão muito numa coisa mais moderna, assim, de rimas internas, mas não necessariamente uma coisa enquadradinha num formato, numa forma fixa. E ele fala do Nordeste, ele fala também de coisas universais sobre sentimentos, né? E eu acho que ele também entra um pouco nessa pegada de ser aquilo que a pessoa lê e aprende alguma coisa pra vida dela. Então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição também. Aqui em quarto lugar a gente tem o Conto da Aya, com certeza muito impulsionado pela série que saiu aí no Hulu. Em quinto lugar a gente tem outro livro de poesia, que é nacional também, inclusive, Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. No ano de 2018 ele foi o livro mais vendido na categoria geral, então é um livro que vendeu pra caramba, que ele acho que foi lançado em 2018 mesmo, e ainda tá vendendo, ainda tá aqui na lista. E esse Textos Cruéis Demais, ele segue uma pegada assim de poesia de Instagram, vamos dizer assim, é quase um subgênero agora, né? É tipo a Rupi Kaur, é uma pegada assim de poemas curtos e que falam sobre amor, falam sobre a vida, sobre, como eu posso dizer, visões da pessoa sobre ela mesma, e é uma coisa que se encaixa muito na vida de muitos leitores, por isso que faz tanto sucesso. É um tipo de poesia muito popular, né? Por isso que tá vendendo tanto. Aqui em nono lugar a gente já tem outro livro deles. Esse sim, acho que foi lançado em 2019. É como se fosse um Textos Cruéis Demais 2. Aqui, vamos voltar um pouquinho. Em sexto a gente tem O Homem de Giz. Esse livro o pessoal tá falando bastante. E ele é um livro de suspense, um livro policial. A Revolução dos Bichos, em sétimo lugar.
É engraçado porque tanto a Revolução dos Bichos como 1984, que tá aqui em 10º lugar, eles vendem muito no Brasil independente da época. Se você for pesquisar as listas dos outros anos anteriores, né, você vai ver esses livros lá. Vendem muito aqui no Brasil, distopias. Por que será? Enfim, eu li os dois, eu gosto muito. E são livros bem antigos, né? Os dois livros são da metade do século XX. Aqui em 8º a gente tem Eleanor and Park. Esse é um livro antiguinho. Depois a gente tem aqui Essa Gente, do Chico Buarque, que é um lançamento dele. Os livros que ele lança entram tudo nas listas de mais vendidos, porque além do Chico Buarque escritor, a gente tem o Chico Buarque cantor há anos e décadas aqui no Brasil, muito famoso, então ele vende bastante. Ele tem uma coisa interessante porque a literatura dele é uma literatura que ganha prêmios, inclusive ele ganhou agora em 2019 o Prêmio Camões de Literatura, que é um dos maiores prêmios de língua portuguesa do mundo. Então ele é um cara que ele tá nessa literatura alta, nessa literatura de prestígio, mas ele também tá vendendo bastante. Aqui a gente tem depois no 12 A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, e aqui vamos aproveitar A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro. Os dois livros são da mesma autora, é uma autora americana também. E também são livros de poesia, também tá enquadrado nessa poesia de Instagram. Interessante, aqui a gente tem, 14, uma edição com os melhores contos do H.P. Lovecraft, que é um autor clássico aí do terror. Aqui em 15 a gente tem de novo Augusto Cury, com O Homem Mais Inteligente da História. Um livro do Stranger Things, faz sentido também, né? A série bomba. E aí você tem o livro da série bombando também. Aqui em 17, um box do Edgar Allan Poe, então mais uma vez uma reedição de um autor clássico. O Poe então é mais antigo ainda que o Lovecraft. Aqui em 18 a gente tem Jojo Moyes, eu acho que fala Jojo Moyes. Ainda Sou Eu. A Jojo Moyes é aquela autora do Como Eu Era Antes de Você, que virou filme. Depois do filme ela começou a fazer mais sucesso ainda, pelo menos aqui no Brasil, começou a bombar mais ainda, provavelmente até no mundo todo, né? E esse livro, então, ele provavelmente é um livro de romance, eu não sei, eu não conheço. Depois a gente tem Caixa de Pássaros, de Josh Malerman, que teve aquele filme Bird Box, com a Sandra Bullock. O livro, ele é impulsionado quando tem essas coisas de filme, de série que fazem sucesso. E aqui em 20 a gente tem o livro do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. Neil Gaiman é um autor também que sempre tá vendendo bastante aqui no Brasil. Eu tenho um livro dele. Tá muito longe pra pegar, mas eu tenho o Oceano no Fim do Caminho dele. Por enquanto é a única coisa dele que eu li, mas eu gostei bastante. Eu acho que ele é um autor legal, eu sigo ele no Twitter. E enfim, esses então foram os livros mais vendidos em 2019. A gente vê aí muita autoajuda, muita coisa de finança, muita coisa de empreendedorismo e muito autor norte-americano. Livros de poesia que seguem mais ou menos o mesmo estilo. Não vou dizer o mesmo estilo, mas assim, você não vê livro de soneto, você não vê livro de forma fixa, você vê uma coisa mais contemporânea, uma coisa mais despojada um pouco. A gente também viu umas reedições aí de clássicos, a gente também viu clássicos que estão vendendo muito até hoje. E se você quiser dar uma olhada aí por si mesmo, ou dar uma olhada nas listas dos outros anos, ou saber um pouco melhor como funciona a metodologia dessas listas, eu vou deixar aqui na descrição o site do Publish News, e também eu recomendo muito que vocês se inscrevam na newsletter do Publish News para você receber no seu e-mail as novidades do mercado editorial. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você está chegando agora. Pode conhecer os meus livros aqui na descrição do vídeo, assim como me seguir nas redes sociais se você quiser, e até a próxima!